Falando de Negócios, um podcast que traz sempre profissionais e pessoas destacadas. Mas dessa vez nós vamos fazer um podcast totalmente diferenciado. Uma entrevista que é Vivendo do Poder da Palavra. O que quer dizer isso? Pessoas que dedicaram e estão dedicando sua vida a levar a palavra de Deus. E não poderia ser num lugar diferente que fosse no Café e Cia, já que nós vamos falar com o Guimarães do Café na Palavra. Toda vez que se inicia um podcast, uma comunicação muito específica, é alvo de críticas. E todo mundo fala, cara, você vai falar da palavra de Deus? Você vai viver para poder pregar e sem fazer mexã, sem nada disso? E foi isso que o Hugo fez. E hoje o podcast dele e o perfil dele é o que mais cresce na região dos lagos. E eu acredito que no Rio de Janeiro também. Então esse fenômeno vai falar com a gente, mas o principal, vai trazer a trajetória e como ele conseguiu realizar esse feito. Foi unção, foi determinação, missão, propósito. Tudo isso você vai saber nesse episódio. Fica aí e confere tudo com a gente, só que não esquece de dar um like e espalhar para muita gente, porque a palavra de Deus, ela vem gratuitamente e ela deve ser distribuída também. Hugo, Café na Palavra, Hugo Guimarães, pastor, evangelista, pregador, são vários títulos que as pessoas falam de você, Hugo. Mas assim, eu tive o prazer e tenho um prazer de compartilhar algumas coisas com você e confesso que sua dedicação e o seu propósito, a gente vê as pessoas falando da transformação que houve. Mas assim, não sei se você tem noção dessa responsa que você tem e o impacto que você tem causado. Hugo Guimarães, do Café na Palavra. Explica como que o Hugo chegou até aqui, essa missão, essa disciplina e esse propósito que não é uma missão para qualquer um. É verdade. Irmão, primeiro, finalmente, né? Finalmente, vamos falar. Quer te ver, cara. Até muita gente não sabe, né? Até o Café na Palavra, até um trocadilho, na verdade, que eu criei porque eu sou poeta, eu escrevo poesias e contos desde 10 anos de idade. E sempre usei trocadilhos com a palavra. Então, até quando eu montei a estrutura do nome do podcast Café na Palavra, eles não entendem, até brigam, né? K é o fé na palavra. É ter fé na palavra. Como a gente gosta de café, ter fé na palavra de Deus, que é única e suficiente. Então, são esses trocadilhos assim dessa palavra. Nada melhor do que estar realmente no Café e Cia, que é um local onde a gente está sempre aqui realmente, verdade, trazendo pessoas, evangelizando e falando. Mas respondendo diretamente, irmão, eu sou poeta, escritor, cristão, nasci em Nova Iguaçu, 1980, não parece não, mas estamos aí já nas... Garotão. E sempre me dediquei muito, na verdade, à parte de literatura. Sempre gostei muito de escrever, de ler muito, questões filosóficas, psicologia. E aí, irmão, muita gente, na verdade, não sabe disso, mas grande parte da minha vida eu fui católico, né? Católico pela minha família, minha mãe, meu pai. Mas na parte já adulta, assim, tive grandes conflitos e estudando muita filosofia, acabei me tornando agnóstico, vamos dizer assim. Né? O agnóstico eu brinco porque ele é aquele que fica em cima do muro, né? Ele quer que alguém prove para ele a existência de Deus ou que prove a inexistência de Deus. Mas em dado momento, e por experiência que eu tive na juventude, eu acabei me tornando assim, pesquisado. Mas eu não imaginava, né, o que estava por vir na minha vida, né? Especificamente quando eu cheguei em Búzios, que foi toda uma transformação que foi, que eu costumo brincar dizendo assim, foi assim, caminhar com Jesus foi realmente um pouquinho de cada vez, cada dia, a luz a cada dia para me mostrar realmente o que eu precisava mudar, transformar. E aí é uma longa história que a gente pode desenvolver aqui, mas tem que ser por parte, que é muita coisa. Mas mesmo assim, a gente vai querer saber tudo. Agora, assim, é uma transição, assim, não tão delicada, mas é uma transição de conceitos. Hoje a gente percebe que o catolicismo, ele segue alguns costumes.
o próprio rito da missa tal, se você for ela aqui no Brasil e ela na Espanha, ela acaba sendo a mesma coisa. Não tem tanto essa teologia da prosperidade, não tem tanto aquela coisa de inúmeras igrejas sendo abertas, né? Então, tipo assim, é sair de uma tradição e ir para um protestantismo que nem todo mundo que é ortodoxo vê como algo bacana. Como foi que tua família encarou quando você deixou de ser católico e passou a ser protestante, cristão protestante, né? Na verdade, minha família sempre foi muito tranquila em relação a isso. Porque meu pai, na verdade, costumo sempre dizer, eu tive o privilégio de ter um pai que, embora que aqui no Brasil a gente tem isso, o católico não praticante. Claro, você é o cristão não praticante, você não pratica, né? Mas meu pai e minha mãe participaram da fundação da igreja São Paulo Apóstolos, no meu bairro, Nova Iguaçu. O nome da igreja, São Paulo Apóstolos, inclusive, foi dado dentro da minha casa, né? Sim, aí antes de eu nascer. Então tem uma história até, inclusive, uma grande desenvolvimento e paixão que eu tenho pelas cartas paulinas. Isso já é uma outra história. Mas a minha mãe, assim, meu pai sempre me falaram, e como exemplo prático, eu digo que é ser cristão. Porque muita gente acha que, na verdade, o católico não é cristão. Entendeu? O católico, ele é cristão. Grande erro. O católico, ele é cristão. Então, mas viveu o cristianismo na prática. Então eu via, dia após dia, com meu pai, com a minha mãe, o que era ser cristão de verdade. Porque eu tinha as minhas questões, eram realmente com as questões da igreja em si. Mas você falou agora aí do protestantismo e da mudança, né, da teologia da prosperidade, mas a gente vê também que, embora a católica não tenha essa vertente, vamos dizer assim, mas a gente vê, por exemplo, o movimento carismático. Mudou. Não existia isso. O movimento carismático é um avivamento que foi tendo dentro do movimento católico. Não tinha, o padre Marcelo Rossi, o que era antes dele, né? Não existia isso. Então, as igrejas, de certa forma, o catolicismo também foi se adaptando nas questões da cultura e tal, desse avivamento. E a igreja, agora, o protestantismo já realmente foi para as igrejas tradicionais reformadas, né? Batista, presbiteriana, que a gente vem lá para trás, Lutero, vem toda a história, mas até chegar às igrejas pentecostais e hoje que a gente vive, que é o que você realmente está citando, das igrejas neopentecostais, né? Que visam, na verdade, uma questão mais do ser humano, né? Mais do homem do que de Deus. Não são cultos, não são direcionados realmente, não são cristocêntricos, infelizmente. Mas isso tudo está na Bíblia, né? Isso é fato. E que bom que está se cumprindo, de certa forma, porque está provando, na verdade, que a Bíblia é única e verdadeira. Está aí. Falsos profetas, falsos mestres, falsa teologia. E a gente vem vivendo, tenta combater, falar e explicar, né? Para as pessoas o que é realmente isso. Mas muitos estão cegos, assim como a palavra vai dizer, né? A palavra pessoas, falsos mestres e as pessoas que vão ter comichões nos ouvidos, né? Comichão no ouvido é um negócio engraçado, né? Você se lembra, assim, aquele negocinho, quando dá aquele negocinho, você bota um palitinho assim no ouvido, dá aquele arrepiozinho, aquele negocinho bom. É isso, assim, dá comichão no ouvido. Você gosta de ouvir um negocinho que vai afagar o coração, que você vai vencer, se você é isso, se você é aquilo, Deus quer isso pra você, Deus tá aqui pra você. Então, infelizmente, vive isso. E como gosta, né? Gosta. É muito bom ter direitos sem deveres, né? É muito bom. Hoje vivemos uma filosofia de que você tem direitos, agora deveres não. Você vê na sociedade como um todo, aí você vê, né, pessoas exigindo coisas das quais nunca se dedicou e nunca fez, nunca nem teve consciência. E no cristianismo poderia ser diferente, já que o homem entendeu que o homem gosta de ser afagado, gosta de ser elogiado. A vaidade, eu assisti um filme, que é até de um livro, que se chama Advogado do Diabo, com Keanu Reeves e Robert De Niro. E tem uma hora que Robert De Niro interpreta a Lúcifer e ele fala assim, no final, o filme já resolvido, tudo direitinho, assim, vale a pena você assistir, são muitos ensinamentos. Mas ele fala no final, isso me chamou muita atenção.
ele fala alguma coisa para um jornalista, para alguém, e aí o cara se sente uau. É alguma coisa assim, né, que eu não lembro exatamente como é. Aí ele fala assim, ó, a vaidade é o meu pecado favorito. Ou seja, hoje a vaidade também tem de Napoleon Hill, que é Entrevista com o Diabo, se eu não me engano. Muito interessante, porque ele fala o tempo inteiro do ego, né? E percebe-se que isso não te afeta, porque você, nas redes sociais, nos seus podcasts gigantescos, e qualquer pessoa que vai falar com você, você é de humildade, tipo assim, mesmo tendo um título, não tá naquela coisa de que, olha só, me consegue tal coisa aí porque eu sou o bambambam da internet. Hoje nós vemos que o homem de Deus, né, quando ele percebe que existe uma multidão adorando a ele, não a quem ele serve, que seria Jesus Cristo, ele se envaidece e se dá o direito de querer ditar regras das quais os seus fiéis deveriam viver, né, segundo o seu crivo, o seu molde. Dentro do que você vem fazendo, houve já proposta para você usar o poder que você está usando para levar a palavra, para nichar para alguma coisa que você não compactua, tipo, pode ser até uma denominação, um candidato, ou coisas que seja para fazer publicidade, utilizando sua audiência. E aí, qual foi a sensação no momento que chegou a acontecer? Acontece. É que, na verdade, eu nunca imaginei, também tem essa, né? Nunca imaginei que fosse acontecer o que está acontecendo nas redes sociais, né? É engraçado que eu estava dando um propósito meu, de oração, esse propósito realmente de alimentação e oração durante 21 dias, e uma resposta ocorreu nesse vídeo aí que viralizou, né? Onde eu brinco, inclusive, falando isso, que é o jargão que eu brinquei, né? Meu nome é Hugo Guimarães, você está no quadro Café com Verdade, vai doer, mas vai curar. Porque é isso, a verdade dói e cura. Então, o vídeo explodiu porque fala de uma verdade de uma forma onde mostra um outro lado do cristianismo, que é esse da humildade. Isso aí, onde você não precisa estar em cima de púlpito, você não precisa estar cantando, você não precisa estar... Você pode fazer muito, trabalhar na obra de Deus de outras formas. É que foi ensinado, você falou aí agora, mas obviamente é que embate. As pessoas são tomadas pela vaidade. Nessa questão de internet, então, assim, eu recebi convite aqui para, né, que é negócio de plataforma de tigrinho, sei lá o que era aqui, virar voltada para o nicho cristão. Que isso? Eu postei, tá aqui os prints que eu tirei o nome da pessoa e a proposta. Voltado, e parece que o nicho cristão tem muita gente aí que tá viciada nisso. Recebi para dar uma porcentagem lá em relação a isso aí. Depois de viralizar, começou a viralizar todos os vídeos, e a pessoa fala isso, que o nicho cristão tem crescido muito, e como que seria essa plataforma e tal. Eu falei, não tem interesse. Eu falei, não, na verdade eu fiquei chocado comigo. Olha só, as pessoas estão ainda, até cristão, caindo, né, no vício, né? As pessoas estão dadas realmente a situação. Então eu já recebi propostas disso. Questão política sondado, acho que eu vejo como uma sondagem, porque pelo menos é isso que acontece, as pessoas se vendem, né? Se vendem, que acham que isso daqui que a internet, ela é um ministério. Eu falo que é uma ferramenta de trabalho, que ministério é um dia a dia. Se amanhã acabar a rede social, Instagram, TikTok, tudo bloqueado, excluído, né, irmão? Pode ter 1 milhão, 50 milhões de seguidores, eu tô na rua. Eu tô aqui funcionando. Eu tô aqui trabalhando. Eu tô aqui fazendo o ID. É na rua. Isso aqui é uma ferramenta. Uma ferramenta para alcançar mais pessoas. Nunca imaginei. Eu olhei aqui agora, até que seja, que tava falando, eu olhei aqui, esse vídeo tá batendo 6 milhões de visualizações até agora. Eu nunca imaginei na minha vida que um vídeo meu fosse bater 6 milhões. 1 milhão de pessoas, assim, pessoas do Brasil, do mundo, vendo ali, e ali detalhes. Entendendo aquela passagem que eu tô brincando e falando ali, desse trocadilho. Entendendo, caramba, pera, deixa eu olhar no livro de Êxodo. Cara, é isso mesmo, não. Esse personagem passou despercebido, e a importância que vai ser personagem. Então eu nunca imaginei esse. E os outros vídeos foram realizando de coisas, porque Deus me deu uma sabedoria em entregar a palavra de uma forma onde impacta, a pessoa chama a curiosidade, e é um tiro rápido da verdade. E aqui, dói, mas Lascura.
Não, eu vou te falar uma coisa. Primeiro que para bater essa quantidade de visualização, sem ser dancinha, sem ser historinha, quer dizer que as pessoas estão sedentas mesmo por algo bom na internet. Mas por outro lado, a gente pensa que são 6 milhões, as pessoas consomem, interagem, mas acaba, de repente, não atribuindo, não seguindo, não fazendo com que aquilo seja mais recorrente para ela, né? Cara, deve ser uma loucura. Deve ser uma loucura. Tipo, você pega, meu irmão, 6 milhões de pessoas, independente que esteja vídeo view de 2, 3 vezes, mesmo assim, a quantidade é muito grande. E você parar pra pensar, cara, eu gravei um vídeo com a intenção de levar uma palavra, mas assim, alcançou muito mais pessoas. Qual foi, dentro, né, dos seus seguidores, o direct ou mensagem que você recebeu que mais te impactou e você entendeu que você estava fazendo a coisa certa, no lugar certo, no momento certo e que você iria continuar? E se, em algum momento, você chegou a querer parar porque, cara, é uma dedicação de filmar, editar e dar um conteúdo tão primoroso de inspiração, de estudo, mas de entrega, né? Você pensou em algum momento parar porque falou, poxa, de repente vou dedicar as minhas coisas, não vou... eu não quero mais esse... Samo, é assim. Inclusive é uma curiosidade mesmo, porque eu imaginei, eu estava para parar de publicar, porque eu fiz todo tipo de vídeo, de ensino, de corte, estudei a questão de vídeo viral, mas eu não conseguia encontrar o meio certo das pessoas. Muita gente curtia, mas né, acho que tinha 10 mil seguidores no máximo, ali 11, 12 mil, mas não encontrava. E eu fazia vídeos curtos, eu fazia vídeos mais longos, fazia aquele que faz você perguntar para você mesmo. Então, e aí, em determinado momento, tem no podcast um quadro chamado Crente que Entendeu, onde eu pego versículos específicos e faço 5 ou 7 minutos de explicação, mas eu via que não tinha muito resultado. Então, quando eu entrei nesse propósito, essa é a verdade, assim, eu estava desanimado, o tempo de ficar gravando, editando, não alcançando. Eu entrevistei uma vez um pastor chamado Arthur Gadelha, que eu fiz um corte, inclusive, que ele fala exatamente isso. Ele fala, irmão, não adianta, você pode botar tráfego pago, você pode gravar tudo que é tipo de máquina, de som, de imagem, de qualidade, do que você quiser, usar porque é técnica gigante viral. Se o Espírito Santo não estiver contigo para entregar as coisas, não vai acontecer nada. Você não sai nem da tua cidade. Isso está gravado e eu postei. E aqui eu gosto muito, caramba, é verdade. Quando eu tenho esse propósito de 21 dias, inclusive pouca gente sabe, esse vídeo aí de 6 milhões ou mais de 6 milhões de visualizações, ele foi gravado no monte, no 18º dia do propósito. Quando eu entrei no carro para ir embora depois da oração da 18º dia, me deu um estalo. Eu voltei, eu gravo sozinho, peguei meu tripé do carro, botei no chão, fiz a imagem, veio na cabeça a palavra, depois do Bezalel, então fui gravando, fazendo tudinho ali, acabei aquele porte ali inicial, veio a história, eu gravei dentro do carro sozinho, eu falando comigo mesmo, redigi o texto e fiz a edição dentro do carro, com os 2 celulares. Ali mesmo eu publiquei. Saí dali, mas aliviado, consegui fazer isso. Eu cheguei em casa, horas depois, né, eu já estava com mais de 200 mil, 3 horas depois. E não parava mais. E seguidor, e aí muita gente, o quê? Comentando disso, que não tinha direct, pessoal agradecendo, como eu não tinha achado, porque virou uma porta. As pessoas entraram dentro do meu perfil, aí sim, cara, gostei. Comentaram, mandavam um direct, começavam a seguir e viam os outros vídeos, que são todos de ensino, só que de outras formas de ensinar a palavra. Então aquele dia como uma resposta do meu propósito. E meu propósito, na verdade, não era ganhar dinheiro, não era nada. O propósito era, afinal, o que Deus quer comigo para a palavra, alcançar quem para quê? E aí, no 18º dia, isso aconteceu. Aí, de lá para cá, basicamente quase dia sim, dia não, eu tô no mesmo local. Se as pessoas repararam os vídeos, aquele cenário lá, real, é um monte. Aqui em Búzios, aqui que eu vou, dia sim, dia não. Os vídeos vêm todos de lá. A palavra vem toda de lá. Essa é a resposta que foi de Deus. Não foi de tráfego pago, de edição, porque foi eu mesmo que faço.
Eu mesmo pego o celular, o outro, eu mesmo dava, não tem equipamento, não tem. É realmente o que o amigo falou na época. No Espírito Santo quer, vai pessoa de Portugal, Angola, mandando mensagem, seguindo, pedindo estudo bíblico, pedindo ajuda para ensino. E não para de crescer. Esse vídeo, só esse vídeo, de mais de 80, mais de 100 mil visualizações, 100 mil seguidores. Nesse vídeo. Os outros mais de 10 mil, o outro mais 5 mil, para cada vídeo postado. É inacreditável mesmo. Não, eu vi quando ele começou a tracionar e eu falava, não é possível. Da views, interação, e os outros foi seguindo a mesma linha. Mas assim, o que chama a atenção muito é que você não tem time. Você não tem uma equipe fazendo um monte de coisa, editando. É você, com a inspiração que você tem e com a sua forma de comunicar, que é didática, ensinando. Só que assim, eu percebi que tem muita coisa que existe um entendimento, e esse eu vou pedir para você explicar, de 2000 anos, que as pessoas acreditam que era daquele jeito, que era aquilo ali, e você vem e desmistifica, fala, na verdade é isso aqui. Na verdade eu estou exagerando, 2000 anos, mas pelo menos desde que existe uma comunicação mais viral, vamos colocar aí, há mais de 100 anos, que é com adventos de televisão, de rádio e agora a internet, há pouco mais de uma década, que existem termos, existem coisas que foram traduzidas e que você traz explicando, desmistificando, e que a pessoa ainda vai lá e refuta, fala, não, mas isso. E aí você traz com o estudo. Eu fico olhando suas respostas com a paciência, com a didática que eu falo, olha, isso aí é homem de Deus mesmo. Aí, quando você percebeu que deu aquele boom, que é, como nós dizemos no digital, que é a área que eu vi, furou a bolha, porque foi subindo, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 70 mil, 90 mil. E aí foi passando de seguidores, que foi algo assim, fora do normal mesmo, fora do normal. Hoje você é orgânico, real, o maior comunicador do ministério, da palavra de Deus, da região dos lagos. É verdade. Da região dos lagos. Eu acredito que do Rio de Janeiro também, mas da região dos lagos, que é a nossa área de atuação. Isso, qual é o efeito que isso teve no seu dia a dia, na sua produção de conteúdo e no entender também essa missão? Que alcançou, foi muito mais que continental, foi global o negócio. É verdade. E não, ali virou uma chave, amigos meus, para mim virou uma chave mesmo, de realmente que era isso. E na verdade de ter mais tempo, ou seja, fazer a minha vida, as coisas que eu já trabalho, realmente abrir mão, na verdade é isso que o Evangelho fala, né? É abrir mão, na verdade, renunciar literalmente a determinadas coisas da minha vida, do meu trabalho, para me dedicar a isso. Porque eu vi que realmente o resultado que Deus quer realmente é isso. Essa necessidade de expandir, de levar a palavra de forma simples, direta, objetiva, mas simples. E eu sempre falei isso. E se você pegar o Evangelho de Jesus sempre foi simples, sempre usou parábolas para explicar as coisas de forma didática e simples. E a gente, infelizmente, por questão de vaidades, teólogos, você até nas minhas pregações fala muito isso. Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, assim, estudei tanto as coisas dele, e é um especialista, doutor na palavra, né? Ele mesmo fala isso. Quer dizer, não existe especialista em Deus. Você pode estudar, você pode não ter mais, você é especialista, não é especialista não, você é um estudioso. Mas agora, você não está especialista, mas você vai entender o tamanho, a dimensão real do que é Deus. A Bíblia é uma ideia. A vida é uma poeira de uma ideia do que seja, entendeu? Agora, tem que ser humilde o suficiente. Inclusive isso. Começou um quadro, quando eu gravei meu primeiro vídeo no canal Café na Palavra, foi fazer esse trocadilho. Crente que entendeu. Você é crente cristão, crente que entendeu. Na verdade, crente, você tá crente que entendeu tua parada? Tá. Eu nem tá crente que entendeu. Porque eu fazia esse trocadilho, a pessoa entendia de verdade. Isso mesmo, assim. Eu fui muito humilhado na vida, então Deus vai me exaltar. Aí eu pegava ensinamentos e falava, não, mas dizer, aqueles que se humilham para Deus, estes serão exaltados. Não é porque teu patrão te humilha, você quem te humilha, que você vai ser exaltado. Não, você está confundindo essa história. Não, mas eu sempre achei isso. Não, mano. Não é isso, não. Está no texto. Então tá uma questão de interpretação simples do texto. Por isso que você olha
orar de joelhos. Por isso você vai multiplicar a tua carne. Por isso você vai jejuar. Por isso você vai fazer isso. Para você se humilhar perante Deus. Para você ser exaltado. Não é você achar que o mundo está te humilhando e por isso você vai ser exaltado. É só um processo para você ser exaltado no momento certo. Cara, isso é bacana falar, porque tipo, todo mundo fala a frase incompleta, né? Os humilhados serão exaltados, né? Mas aqui, humilhado é onde? Como? É isso aí. É tipo assim, pô, se você se humilha diante do seu Criador, de Deus, é totalmente diferente de você ser humilhado por alguém, né? É isso. Então, tipo, muito contraditório pro conceito de que eu fiz algo errado, eu não sou um bom profissional, eu não tenho dedicação, as pessoas me humilham, então é só um processo, tipo, algo meio de elevação, né? Tipo assim, você tem que passar por isso para ser elevado. Que é citado em outras religiões, né? Outros viés, né? Religiosos. Então, é muito bom falar sobre isso, porque você que tá ouvindo aí, você pegou aí a chave, né? Você se humilha diante de Deus, que você vai ser exaltado dentro do que o propósito de Deus é direcionado para você, porque tem isso também, né? Eu desconheço algum apóstolo, algum seguidor de Cristo real, na época de Cristo, com Cristo, que estava almejando status social, riqueza, propriedades, para justificar que ela serve de Deus, né? Tipo assim, nós vemos ao contrário, o caso de Jó, de José, nós vemos ao contrário a coisa. E aí sim, se humilha diante de Deus e depois 7, 10, 30 vezes mais exaltado por ter uma inteligência emocional, ter um intelecto preparado, espiritual, preparado para poder entender que aquilo ali foi um aprendizado, não que é para você depois largar na cara dos outros que você agora é você quem manda, né? É ditado, né? O sonho do oprimido é ser opressor. Não, essa não é a ideia. Esse é o típico, os humilhados serão exaltados. Agora o correto é, você será exaltado a partir de que você se humilhar diante de Deus e entender, né? O espinho na carne, se matar cada vez mais. Foi muito bom ouvir isso, Agora uma coisa que eu ia te perguntar, você lançou um tema polêmico ao qual eu interagi, né? Que era Jesus não era carpinteiro. Você tem umas coisas que você joga que as pessoas vão com toda a fúria, e isso que é a palavra de Deus. A internet, ela tem um poder de fazer... Não é a internet. As pessoas que não se conhecem têm um poder de ser reativas quando elas não dominam. Quando elas percebem que alguém sabe mais. Quando elas percebem que a pessoa está passando algo com conhecimento de causa. Então ela tenta diminuir sendo hater, mesmo que seja um comentário. Quando você lançou que Jesus não era carpinteiro, que depois eu fui ver toda a tua explicação, eu falei, faz todo sentido? É verdade, O que? Primeiro, você fez todo o estudo baseado para apresentar para a pessoa, mas o melhor de tudo foram as reações. As reações foi fazer das mais variadas, mas poucos disseram, que legal, muito bacana. Depois eu vi um monte de gente, mas muitos foram logo na rejeição. A rejeição, normal. É porque, na verdade, isso é para tudo que a gente posta nesse sentido. Porque as pessoas acham... Ontem mesmo eu postei uma story brincando. O pessoal agora tá fazendo algum IA e fizeram um videozinho lá de Jesus, né? Conversando com a questão do rapaz, o rico, né? Aí o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Só que fizeram no linguajar do Rio de Janeiro, comunidade. Então aí ele já entra falando, ei, paizão, como é que tá? Tranquilidade? Pô, o que eu preciso é pra entrar como? Vai naquele jeito carioca de fazer uma brincadeira e tal, acesso. E aí teve gente que comentou, uma senhora comentou, falou assim, nossa, eu acho às vezes, de repente, só falta de respeito, fazer um vídeo brincando, assim como Jesus falando desse jeito e tal. E aí eu citei pra ela a passagem bíblica onde Paulo fala se fazer de louco para ganhar os loucos, o que ele estava explicando com isso. Assim, eu me faço pequeno, eu me faço doente, eu me faço qualquer coisa para ganhar a pessoa. Porque Paulo tinha gabarito suficiente para falar com os cultos e ele ser culto para falar com os cultos. Para aqueles que tinham menos estudo, para falar com aqueles que tinham menos estudo. Ele falar,
Eu faço qualquer coisa para ganhar a pessoa. Então, falar daquele linguagem, falar daquela forma ali, evangelizar daquela forma ali, é o jeito que faz para acessar aquelas pessoas da comunidade. No caso do tráfico de drogas ali, pessoas que são, né, dessas facções, para acessar essas pessoas. Quanta gente, quantos pastores no Rio de Janeiro também das comunidades, evangelizando, pregando e fazendo essas pessoas se converterem a Deus, falando o tema dele, que essa é a identificação. Então, assim, quando você traz um tema que bate de frente às vezes, tipo isso, a pessoa tem essa imagem. Jesus carpinteiro, cortando a madeira e fazendo móvel, sei lá. É isso, porque cresceu assim, aquela guerra do presétozinho, José, ele é o pai dele, então... Mas, assim, e eu falo isso no vídeo, no final, né? Que, na verdade, é só uma curiosidade, mas que eu falo da construção, porque é da palavra, da tradução mesmo. A palavra se você ler a Bíblia em grego, você vai ver que a palavra é tecton. E tecton é construtor, aqui não é marceneiro. Na tradução da Vulgata da Bíblia, que ficou, né, carpenter, você, professor de inglês, sabe melhor do que eu. Carpenter. A tradução é a Bíblia. Claro. O que é o carpenter nos Estados Unidos? É o cara que constrói casa. A maioria das casas dos Estados Unidos são de madeira. Mas não quer dizer que ele é marceneiro, é um construtor. Aqui não é. Então, na verdade, ele era um construtor de casas, que também usava pedra, que também usava madeira, que também usava o que tinha. Então, Jesus era um construtor, construía muitas casas. E ficou o pessoal todo realmente impactado, achando que heresia. Não foi, mas que heresia? Mas ele estava da mesma coisa, né? Jesus era pós-doutor. Qual é a diferença? Construir se fosse, inclusive, é outra questão. O que tinha mais em Jerusalém naquela época? Era mais madeira? Como era o formato das casas? Aí a pessoa tenta estudar, se identificar realmente, buscar a questão de arqueologia, vai ver qual é o tipo de casa. Isso não tinha tanta madeira nessa época. Tinha, mas não tinha tanta madeira igual hoje. Então, acho como que eram feitas as construções da época. Como você está no tema desse, o pessoal acha que é heresia, às vezes quer impactar, quer falar. Outros já querem realmente, mas isso aí não tem diferença. Mas eu trago a palavra e falo. Jesus construir dia após dia, faça a relação com as parábolas onde ele fala. Parábola da torre, onde Jesus fala. Quer exemplo melhor? Jesus explicando através de uma parábola da torre, quer alguém que entenda mais de construção. Ele vai falar para você calcular muito bem o que você vai fazer, para você não começar uma obra e não terminar. Tá na Bíblia, não sei o que estou falando. Pega aí e pesquisa. Paga no Google aí. Jesus, a parábola da torre. Jesus é a casa na areia e a casa na rocha. Por que Jesus, ao final, usava tanta parábola aí falando em construção? As várias moradas, por que Jesus usava tanta analogia referente a casa? Jesus era um construtor. Então não tem diferença essa, mas as pessoas ficam porque tem essa imagem. Essa moça, para finalizar, que me perguntou e falou ontem que achava meio desrespeitoso falar, usar um vídeo desse, quando eu expliquei para ela que Paulo falava sobre isso, ela mesma admitiu. Eu preciso realmente estudar, aprendo muito desse perfil do Senhor. Muito obrigado. Eu mandei um áudio para agradecer, para continuar e eu vou explicando. É isso. O Paulo, quem melhor do que Paulo, né, para a gente refutar? O pai realmente usou toda essa inteligência, sabedoria e discernimento para alcançar milhares e milhares, né? Legal, maior pregador evangelístico que nós tivemos na história, né? E é bacana ele falar sobre ela perguntar e depois agradecer pela explicação, porque o questionamento, quando ele vem de uma indagação, de inquietação para saber a verdade, isso é o que todo mundo gosta. Eu, como professor, adoro. Sou um professor, um aluno vem me traz uma palavra que eu nunca falei em inglês ou algo assim, ou alguém que eu dou consultoria fala assim, eu vi tal coisa, isso é o quê? É bom você mostrar que você não está ali simplesmente copia e cola, você entende e tem conceito. Então isso é muito, 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 muito interessante e muito bacana para você poder seguir o melhor de tudo e poder aprender, né? Então já sabe, né? Segue aí, ó, Café na Palavra, que tem muitos ensinamentos bacanas. Vai, mostra a hora, mostra ao vivo. Tô tendo acesso aqui, ó. Tô acesso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Acho. Falta de respeito, isso é. Expliquei pra ela. Deu o texto aí, ó. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, tipo assim, claro. 1 Coríntios 9:22. Ela entendeu aqui, ó. A paz do Senhor lá. Obrigado. Porque entendeu
Tá bom, e eu expliquei no áudio para ela depois entender o que era esse texto. Se fazer realmente, faça o que tiver que fazer para alcançar. É verdade. Até porque não adianta você chegar com a linguagem ortodoxa para alguém que dá com a linguagem totalmente informal, né? Então é a verdade, é isso aí, é isso aí. Agora, uma coisa que normalmente é muito delicado, vivemos aí anos de eleição polarizada, como é o termo usado, e vimos muito a palavra de Deus ser usada para alinhar com alguns viés políticos. E isso foi algo muito ruim para a conversão de novas pessoas. Haja vista, eu posso falar que a gente acompanha muita gente, então isso distanciou muito as pessoas por elas entenderem que elas não eram bem-vindas. Sendo que isso não é um mandamento de Cristo, o mandamento de Cristo é o ide, a todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Não existe nação tal a qual a palavra de Deus não deve chegar. Não existe perfil tal e, na verdade, né, é bíblico também que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, por mais que haja pecado, a graça de Deus, que é os dons do Espírito Santo, que é amar, não matar, não roubar, enfim, o que muita gente já sabe, eles têm que sobressair. Mas aí a luz vai brilhar nas trevas. Luz com luz só vai dar reflexo. Mas assim, isso, qual a sua visão com relação à palavra de Deus ser usada para eleger político? Não é para dar discernimento político, é para eleger político e informar que quem não torce por tal político, não vota em tal político, irá para o inferno, porque todas as outras pessoas que não pensam igual, não agem igual, comunga de outra forma de viver, tá condenado ao inferno. Primeiro, tipo assim, é louco essa coisa da pessoa entender que ela tem esse poder de dizer isso. Mas eu vou deixar para a sua resposta que eu sei que vai vir algo inteligente. Política e palavra de Deus. Não vou falar política e religião. Política, palavra de Deus. A palavra de Deus sendo usada para defender e eleger determinados tipos de político. Se supõe que as eleições têm que ser laicas. Se supõe. Isso é um grande conflito porque eu costumo dizer o que está na própria palavra e assim, você falou aí, eu falo, o Estado é laico, mas ele não é ateu. O Estado é laico, não tem uma religião, mas ele não é ateu, né? Você pega uma nota aí de R$10 agora aí, você vai ver que está escrito na sua nota aí, eu seja louvado. Então, já começa a curiosidade daí. Então, o Estado é laico, mas ele não é ateu. Agora, não estava na pauta de Jesus Cristo em momento algum política. Então você vê muita gente que fica assim, eu não encontrei nos evangelhos uma pauta, não estava na pauta de Jesus Cristo nessa terra vir aqui para falar. Então a gente vê questões das pessoas chegam a ser engraçado, que Jesus era de esquerda, que mandava dividir o pão, dividir o seu bem lá. Não, porque Jesus era de direita. Então as pessoas ficam confundindo as coisas, achando que Jesus estava na pauta de direita ou de esquerda naquela época. E aí eu falo, rapaz, eu acho que vocês entenderam realmente até hoje, há 2000 anos depois, o que Jesus veio fazer aqui. Meu Deus, não é possível um negócio desse. Ele não entendeu qual foi o propósito, o que Jesus veio, então realmente falta uma questão aí, base da interpretação. Afinal de contas, quem é Cordeiro de Deus, por que Jesus veio aqui e qual foi o sacrifício dele na cruz? Parece que foi em vão, porque a pessoa está discutindo se Jesus é de esquerda. O cara estava discutindo para pagar imposto. Era discípulo, está do lado de Jesus. Tem que pagar imposto, tem que pagar imposto, tem que pagar imposto. Não, imposto é que César, tem que pagar com César, cadê o que pagar? Meu irmão, vai ali e faz o seguinte, vai ali e pesca. Não, mas tem que pagar imposto, vai dar peixe para ele, é ouro, tem que dar, vai ali e pesca. Joga a vara ali e pesca. O cara vai lá, pesca, teimoso. O cara tava do lado, era discípulo e não cria. É isso que eu falo. Imagina a gente hoje em dia. Aí o cara vai lá e pesca, pega o peixe. Quando pega o peixe, sai, tem a moeda dentro. Pega essa moeda aí. Pode levar esse rosto aí. Quem é esse rosto dessa moeda? É de César. Dá de César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Tem nada a ver com isso, que o dia eu tô nem aí pra isso aí. Meu negócio é lá em cima, reino dos céus. Eu não tô aqui pra isso aqui não. Jesus não discutia nem dinheiro, irmão, vai discutir política, inclusive o Império Romano que acabou com a vida dele. Então,
A pauta de Deus não era essa, não era igual plano de dinheiro. E aí o cara vê, quase que ele fala de moeda de ouro. Vê se tá meu rosto essa moeda aí. Se tiver, é comigo. Na linguagem de hoje é isso. Se tiver, sou eu. Não sou eu, irmão. Devolve isso daí, dá pra ele ler, você quer pagar? Tem que pagar. Então aí entram as questões que o pessoal vai, né? Tá vendo? Jesus gostava de pagar imposto. Não, nem Jesus não gostava de pagar imposto. Não, ele não tá na pauta. Só que ele tá falando de um homem, que é o nome sobre todo nome no céu, na terra, acima de tudo. Ele chegou na terra de forma sobrenatural, através de uma virgem, nasceu de forma sobrenatural, partiu, teve uma vida sobrenatural e partiu de forma sobrenatural e ressuscitou. As pessoas entenderem, é o tamanho disso, vai se preocupar com política, e onde Jesus existe aquilo, o Deus é aquilo. Agora, a Bíblia, a se entender determinados princípios, a pessoa pode ter interpretação de que ela é para um lado, de que ela é para o outro. Agora, a igreja, ao meu ver, não tem que ter relação nenhuma com a política. Assim, sou o Guimarães, eu posso ser pastor, você pode ser evangelista, você pode ser o que você quiser. Agora, nós somos seres sociais, nós estamos aqui, nós fazemos parte do sistema político, embora sejamos do reino dos céus, né, estamos na terra. Então, você vai ali, é um direito seu suprário você escolher quem vai te representar. Agora, isso não tem relação nenhuma com o que diz a Bíblia, não. Assim, Nenhum mandamento divino, né? Não tem relação nenhuma que se você não botar em tal, você é tal. Se você botar para o inferno, você vai botar que não está na pauta. A salvação é outra. Você crê em Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa, é Jesus. Ó. A política em si, pá, agora. Púlpito é púlpito, palco eleitoral é palco eleitoral. Na minha visão, aí, a partir do momento que uma igreja pega e coloca no púlpito um candidato, uma bandeira de qualquer país lá atrás lá, que está as propaganda, o culto já não é referência nenhuma a Deus, assim, é um homem. Então, é mais fácil realmente fechar, tira aquela igreja e bota da política. Não tem por quê. Você pode dar um pano de fundo que Deus é no negócio e na verdade ele não é. É isso que eu vejo. Infelizmente, o que mais acontece e tem piorado cada vez mais é isso. Mas, mais uma vez, falsos mestres, falsos profetas querem ensinar doutrinas, comichões ouvidos, nós vamos vencer, isso vai acontecer, o Brasil vai mudar, que tal, tá vindo aí. Não, eu sou doido, já que Apocalipse já tá aí na metade, para se cumprir todas as profecias, a perseguição realmente começar de verdade, de fato, que está na Bíblia, para acabar essa confusão de política. Eu falo assim, era bom mesmo, então, sabe o que acontece? Mas é democracia. Então, democracia é ótimo, né? Você escolhe lá e pronto. Agora, monarquia, você pega o Antigo Testamento aí, Deus que escolheu. É você que vai ser levantado como rei. Pronto, é a tua cabeça, escolhido por Deus. Aí eu falo, pronto, ele escolhe mais, não tem mais briga não. Acabou. Quem escolheu? Não, direita, esquerda, do meio, não foi. O livro disse aí, era o rei ali que era escolhido por Deus. Até o homem, quando escolheu o rei, escolheu Saul, escolheu errado. Tu falou, eu quero levantar, mas precisamos do rei. Aí tá até para a época de juízes, né? O novo juiz. Quando escolheu, Deus, vocês querem? Escolheu pela aparência, tava lá Saul e deu tudo que tinha que dar. Dei para escolher rei e o povo serve. Quanto mais para escolher político. Então, sempre sabemos que quando se quer conhecer um homem, dê poder para ele. E o poder de escolha é algo que o livre-arbítrio é algo que o homem não sabe usar muito bem. E na política e nas escolhas a gente sabe que não é tão diferente, né? Seguir um processo, analisar, ver de fato quem pode ser útil dentro de um processo democrático ou de gestão, não precisa nem falar nada, né? É muito fácil derivar a culpa para Deus, né? Tipo assim, é o homem que Deus mandou, deu errado. É o homem que Deus mandou, deu certo. E aí vai. É consciência, meu amigo. É consciência. Estudo, análise e consciência. E aí vai. Agora vamos lá. Hugo, hoje, Café na Palavra, tanto no Instagram quanto no podcast, tem milhões de visualizações. Mas milhões. Hoje, você já pensou em utilizar isso para até abençoar outras pessoas? Mas alguém já se ofereceu para falar assim, o seu ministério é muito bom, tem me ajudado muito.
posso contribuir com alguma coisa? Porque o que nós vemos hoje, principalmente no meio da internet? Tudo é feito por uma monetização X, por tal coisa Y, e aí a pessoa fica naquele hábito de pedir. Não se viu em centenas de vídeos que você publicou nenhum pedido de ajuda, né? Tipo assim, e você faz e coxia todo do teu bolso. Sim. Né? Claro, como o seu entrevistado falou, se não houver o Espírito Santo, todo investimento é vago. Não importa. Você vai mexer zilhões e não vai adiantar nada. Só que é o seguinte, existe unção, porque a gente vê. Eu tive a experiência de estar num lugar com você no evento e uma família ser grata por você levar a palavra para uma pessoa que eles davam como perdido. É verdade. Assim, eles davam como perdido. E ali foi simplesmente um momento que eu falo, é a hora de chamar ele para poder falar como é viver do poder da palavra. A palavra tem um poder muito grande na sua vida e assim você está levando ela para outras pessoas para transformação, mas nada mais que fazendo o que você entende que é o mandamento de Cristo, que é levar a palavra. Mas todo o trabalho ele tá passivo de remuneração se ele é bem feito. Sim. Hoje é possível você tirar dali para reinvestir ou abençoar outra pessoa com o que você tem feito na internet? Desde o início, eu sempre gravei, sempre estudo de forma autônoma mesmo, nunca procurei ninguém. Inclusive, os primeiros vídeos do canal Café da Palavra, todos eles foram gravados em casa, lá no cantinho do meu escritório. E aí, quando começou a dar muita repercussão, algumas pessoas falaram assim, para gravar um podcast. Aí virou, o nome de Existir Café da Palavra. E eu não imaginava também que, na verdade, o canal fosse se monetizar. Na verdade, na real, sempre quando eu comecei, meu propósito para ir para a internet para gravar nunca foi visando realmente relação financeira. Nunca foi. Nunca foi. Eu quero viralizar para isso, eu quero monetizar para isso, nunca foi. Ou gravar curso, ou gravar PDF, editar, fazer PDF de ensino para vender, como tem alguns links, Escola Café na Palavra, que acabou nascendo. Mas nunca foi, meu coração nunca esteve em ganhar dinheiro com isso. Muito pelo contrário, era investir para alcançar mais pessoas. Então, na verdade, o que eu faço, inclusive, pouca gente sabe, eu coloco de vez em quando aí, o link aí tá no Escola Café na Palavra, tem material gratuito, tem material de R$39, R$40. Toda a renda, 100% da renda que é vendida, ou da monetização do TikTok, que tem, que não é tanta coisa, mas é uma coisa, tudo isso é revertido em dois ministérios, duas ações sociais que tem aqui em Búzios, na cidade. É uma de crianças, né? São dois ministérios que existem aqui, de ação social. É cesta básica, um trabalho de cesta básica que é feito aqui e com crianças, inclusive para dezembro agora, fazer uma campanha forte aí de o que for arrecadado, vendido, direção pelo esse material, pelo curso ou pelos meus livros que vão ser lançados agora esse ano. Basicamente tudo é direcionado para ação social. Porque graças a Deus hoje eu não dependo de recurso financeiro vindo da internet. É um propósito que eu tenho, na verdade, é que se eu alcançasse, se isso rendesse financeiramente, seria convertido tudo para ação social, não nada para mim. É porque, na verdade, eu creio realmente que Deus me deu condições de fazer o trabalho para alcançar pessoas, na verdade, para abençoar. Essa palavra que fala, abençoando que ser abençoado, é nítida e acontece no dia a dia. Quando Jesus falou para aquele cara, para ele deixar tudo para trás, entrega tudo que eu preciso, entrega tudo para me seguir, não é porque Jesus não estava nem aí para dinheiro. Era porque o coração dessa pessoa estava no dinheiro. Então porque Jesus conhecia o coração. A palavra de Deus vai dizer que Deus sonda os corações. Então o que eu preciso fazer? Não, para você, larga tudo teu dia, todos os imóveis seus aí e me segue. Então, engraçado, quando eu converti realmente, um dos amigos já da época lá falou assim, rapaz, e aí? Já doou tudo pros pobres? Já largou tudo? Aí uma das primeiras respostas, eu falei, não, então, mas isso aí é passagem específica para aquele cara, onde o coração dele estava no dinheiro. Então, você prosperar financeiramente aqui, se o teu dinheiro, ou seja, você pode prosperar financeiramente e seu coração não mostrando no dinheiro, você tanto faz como tanto fez. E aí Deus conhece seu coração e vai realmente potencializar, porque o intuito que eu vejo, às vezes, de Deus realmente
te abençoar financeiramente, não é para você. Não é para se estagnar e parar em você. É para transbordar para outras pessoas, entendeu? Então nunca foi tão o dinheiro que vem dali. O do que eu venho a fazer, como é o livro que vai ser lançado ano que vem, é para ajudar pessoas. Para ajudar ministérios que precisam, igrejas, pessoas, assim. Então nunca visei, muito pelo contrário. Investia em coisa para trapupar alguma coisa assim, para alcançar as pessoas. E aí você vê, dentro de um propósito, o que aconteceu não teve dinheiro nenhum. Teve direcionamento, Deus, a palavra, tudo que aconteceu, o tipo de edição, o tipo de vídeo, tudo aconteceu naquele dia. Então, é Deus mostrando mais uma vez. Se você botar a tua expectativa no homem, não esquece. Não tem lógica. Entender o reino dos céus, as coisas, ela é complexa no sentido de você tentar entender algo. Então, nós somos realmente, a palavra é essa, assim, seres, sim, um grão de areia desse universo. Um grau de areia. Então, irmão, é fazer o que é passar rápido, propósito, entender o propósito que você tem na sua vida hoje, que eu tenho, cada um entender o seu propósito, o que Deus quer de mim aqui, meu irmão. Você achou isso daí, irmão, cai pra dentro, abençoa, estuda, se dedica e, maior que eu falo, você falou da família aí, é evangelho no dia a dia. É na rua, é na prática, é falando, é pregando, é sendo exemplo. O cara olhar assim e ver, pô, tem uma parada diferente contigo, né? O cara vê que não é dinheiro, não é teu corte de cabelo, não é não, né? É seu jeito da tua conduta na vida. O cara, pô, Beto, eu quero ter discipulado isso. Aí, pô, que maneiro, né? Eu queria ser igual esse cara, que diferente ele é. E é reconhecido como cristão. O que, infelizmente, às vezes não acontece hoje em dia muito. O cara na rua, ele não é reconhecido. Acabar de passar um cara xingando, brigando, arrumando confusão no trânsito, não sei o que, você orar aquele cara lá, pô, fulano, é pastor. Pastor. O cara não tem domínio próprio, mansidão, paz, né? Só palavra torta pra cima e pra baixo. É reconhecido como pastor? Não é reconhecido como pastor. Nem como cristão, muito bem como pastor. Tem um título, então, viver na prática. Aquela família foi alcançada porque eu andava com ele, eu orava por ele, fazia propósito pela vida dele. E aí a transformação dele começou a acontecer. Dia após dia. O que a família tentou fazer, não conseguia. Aí Deus vai usar eu, que sou distante, para alcançar aquela pessoa ali. Isso é para provar que não depende de homem. Depende dele na hora que ele quer, onde ele quer, no modo que ele quer. E não é sobre a gente, é sobre ele. É sobre ele. Isso é forte, hein? Isso é muito, muito forte. Muito, muito forte. E é bom, a gente sabe porque as pessoas perguntam sempre. O que as pessoas perguntam? Tá fazendo para ganhar dinheiro, tá explicado as perguntas de quem fez. Agora, já que você fez a pergunta, comenta e compartilha para que todo mundo saiba que o Café na Palavra, ele tem uma missão e o que ele ganha acaba sendo revestido para projetos sociais que o nosso bairro precisa muito. Quando lançar o livro, me avisa que eu quero comprar. Eu quero abençoar também. Uma coisa que eu ia perguntar, Hugo, é o seguinte. Quais os próximos passos? Você falou do livro, adiantou um pouco. Mas assim, se uma pessoa quiser levar esse conhecimento e esse nível de transformação para a igreja, para um culto, para uma empresa, hoje é possível chamar o Hugo para fazer uma participação, ou dar uma palestra, ou pregar numa igreja? É possível hoje? É algo que você poderia fazer ou faz? Porque eu vi que você estava numa rádio, fazendo um programa numa rádio. Sim, eu vi também você dar algumas pregações, inclusive que uma me impactou bastante que eu consegui acompanhar. Muita gente que te segue, até em outros países, que de fato adoraria ter um minuto para poder compartilhar de tudo que você traz. Ao vivo, né? Não só digital. Hoje é possível, o Café na Palavra ele se estende também a outros lugares, ao físico, não só ao digital? Estende. Engraçado, você falou. E aí minha esposa conversando, ela falou isso, né? Eu não procuro nada. Eu não bato na porta de ninguém. Não de ninguém pra nada. Eu não me convido, eu não me ofereço, eu não faço absolutamente nada disso. Você falou da rádio, né? Eu recebi um convite através do Instagram por conta dos vídeos que estavam alcançando pessoas. A pessoa que é diretora dessa rádio grande do Rio de Janeiro me mandou uma mensagem lá perguntando se havia interesse, queria conversar melhor. Nós fomos trocando mensagem. Eu achei que seria participar de um podcast. Aí ela explicou o que era.
Eu nem sabia direito do que se tratava, e aí ela fez o convite formal para participar do ensino bíblico aos domingos, no mês todo de novembro, naquela rádio. Eu não sabia nem a dimensão daquilo. Quando eu falei para a Bíblia, pastor, caraca, tal rádio 93, eu, caramba, eu não imaginava. Então, ali, até hoje, foi o parábola de Jesus, né? O ensinamento todo ali, todo domingo. Pra mim foi uma surpresa, porque são coisas aí que eu tô falando, que eu não imagino que aconteça. Que eu acho que realmente, eu sinto, vejo, na verdade, como eu falei antes, quando é pra acontecer, a coisa gira, a chave gira, e não é por força humana, não é pela força do braço. Então, respondendo direto a essa pergunta, eu não ofereço. Se a pessoa me mandar mensagem, quer me convidar para participar, quer me convidar para pregação, quer me convidar, eu tô aí, disponível. Então esse livro deve ser lançado agora, aí, ano que vem, 2026, vai sair aí já como guia prático, com as aulas já gravadas. Essa é a ideia, esse é o intuito desse livro. E o segundo livro é o Vai Doer, Mas Vai Curar. Todo mundo já sabe esse bordão, que é dos vídeos, contando essas histórias dos vídeos. Vai doer, mas vai curar. Falar a verdade. Vai ser tipo vai ser tipo parábolas, contos, porque tipo assim, são vários conteúdos separados, né? Porque você faz eles separados. Ah, esse aí já chamou a atenção. Acho que o povo vai querer muito mais. Não vai doer, mas vai curar. Uma coisa que eu falo, Hugo, e que eu queria que você trouxesse aqui pra gente é o seguinte. Análise de Hugo Guimarães hoje. Evangelho e sociedade. Impacto e causa. Sem cortes. Direto. Evangelho hoje de Cristo e sociedade. Vemos uma sociedade com muita mudança, com muitos hábitos aos quais, né, 20 anos isso não era normal, há 40 anos muito menos. Então, tipo assim, hoje a função real do Evangelho de Cristo, da igreja, vamos colocar a igreja, a instituição, o que você tem a dizer sobre Evangelho e sociedade? A palavra de Deus e os atos hoje, né, da sociedade em si, independente da vertente da religião dela. A sociedade, assim, nua e crua, eu quero sua análise e sua opinião, na verdade. Não análise, mas sua opinião. Sua visão, na verdade. Na minha visão é que, na verdade, falta realmente voltar à origem, o básico da Bíblia, para as pessoas, para o cristão de hoje entender realmente o que é ser evangélico. Ser cristão. Na verdade, a gente deturpou muito. O que acontece hoje é que a sociedade, com o avanço da tecnologia, colapsou. Para mim, isso é um colapso. A gente nunca viu tanta gente com síndrome do pânico, estresse pós-traumático. Tudo que a tecnologia trouxe benéfica, por um lado, né, de estarmos conectados o tempo todo, ao mesmo tempo gera gatilho de ansiedade para as pessoas o tempo inteiro. A sociedade se informa através, hoje em dia, muito mais, obviamente, 30 segundos aqui de vídeo, matérias que chegam aqui incompletas e vídeos em fake news o tempo inteiro, e o mesmo acontece também dentro do Evangelho. As pessoas automaticamente deixaram de ler livros, não existe mais biblioteca, as pessoas deixaram de ter mais estudo, mais base de estudo. Então a sociedade está colapsando, eu não sei até que nível vai chegar. A inteligência artificial, por um lado, é interessantíssima para quem sabe utilizar como ferramenta, mas você vê hoje em dia a inteligência artificial sendo utilizada para outros meios. A sociedade vai, de certa forma, emburrecendo, por um lado, ao invés de usar a tecnologia em prol de coisas realmente boas, entendeu? Agora, quando ocorreu a pandemia, que parece que a gente está falando de muitos anos atrás, né? Mas não tanto, foi aqui agora que a pandemia aconteceu, me parece realmente que houve um colapso maior, a gente está falando de 5 anos para cá, de pessoas muito mais, desencadeou todas essas questões psicossomáticas, e as pessoas, a gente vive um caos. E o Evangelho, Jesus Cristo, é justamente você sair do caos. Eu falo isso muito assim, ser cristão de verdade não é você estar no caos da sociedade, é trazer a sociedade para dentro da sua paz. O cara é atribulado, você não entra na tribulação dele, você traz ele para dentro da sua paz. Ser cristão de verdade, você desenvolve os dons do Espírito Santo, mansidão, paz,
domínio próprio, você vai trazer para sua paz. Sair da tribulação. Ah, por que você vai tanto em monte? Ah, por que você se isola tanto? Ah, por quê? Ah, mas você acha que será que isso te faz mais santo? Não, a pessoa não é ser santo. Ah, mas a Bíblia fala para você orar dentro do seu quarto, ajoelhar, eu sei. Mas por que é sozinho? É o seu momento com Deus. É o seu momento de isolamento. É aqui quem tem privilégio de morar na cidade, onde tem essa variedade aqui, meu irmão, de praias, de morros, de natureza, poder se isolar de manhã cedo, que tem esse privilégio. O contato direto com Deus, quieto, isolado, sem celular, sem sinal. Não, é isso que Deus tem, intimidade. É o que eu sempre falo. A palavra de Deus vai dizer lá no início, lá em Adão, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. Deus sempre quis relacionamento. A tecnologia que ele fez, o contrário. Você não tem mais relacionamento com Deus, você tem relacionamento com o celular que as pessoas o tempo todo. Você já acorda, a primeira coisa que você faz é isso aqui. Então a pessoa não tem mais relacionamento com Deus. Na viração do dia. Então, irmão, acorda. Só fazia, olha a hora, fecha, não responde ninguém, não mexe nada, não olha notícia. Vai ter o seu momento com Deus, irmão. Se você dentro do teu quarto, se você no seu banheiro, se você tem o privilégio de sair de uma bicicleta, pedalando por aí, você pode ir para um monte, você isolado. É o conselho que eu falo. Saia do caos dessa sociedade, pelo menos alguns minutos do seu dia para Deus. É premissa que eu falo do dia, para Deus. É isso. Opa, forte, hein? Bem forte essa, hein? Caminhando por final, a gente vai fazer um bate-bola agora com o Hugo, mas assim, essa análise de sociedade, o livro que você está lançando, sabe, Hugo, que eu tenho visto também homens, tô falando do sexo masculino, que, dado a exigências, dado a expose demais, a querer, acabou perdendo muito da sua masculinidade e da sua liderança, de fato. E a Bíblia fala sempre da liderança, né? A gente sabe que tem que ter um equilíbrio, né? A sabedoria da mulher, a ação do homem, tem que ter esse equilíbrio. Mas hoje, a gente vê muita coisa assim fadada ao fracasso, os relacionamentos mesmo, casamento, etc., por conta dessa falta de postura masculina. Você acredita que isso está relacionado a não examinar e internalizar as escrituras, a não conexão com o divino, ou isso é simplesmente uma evolução como já aconteceu há alguns séculos atrás e que a coisa foi andando para o outro lado, enfim, alguns casos bíblicos acabou em algumas coisas, ou em fogo, ou em água, e em praga, assim vai, ou de fato é algo que a humanidade tem que passar e que o homem não tem nenhum poder sobre isso. Ele está sendo levado porque é assim que vai ser mesmo e acabou. Ou de fato existe um buscar ser melhor. Isso a gente tem uma sociedade com melhores lideranças, é uma sociedade com melhores lideranças, melhores somos, todos. Isso eu sempre vejo muita gente falando sobre isso, mas não de forma científica, envolvendo conexão com o divino, posição, espiritualidade e comportamento. Você já pensou nisso? O que você teria a falar sobre isso? Ou, se não, o que você me responderia baseado nessa indagação? Inclusive, no meu livro eu falo disso. Falo dessa questão do homem e do empoderamento da mulher, né? E aí, tem uma expressão antiga que fala assim, ó. Você não pode pegar uma bacia, uma criança toda suja, botar ela ali dentro, lavar, limpar a criança todinha, ela ficar toda limpinha, você tem que jogar água suja fora. Você pega a bacia com a criança e joga tudo fora. Segura a criança limpa e joga só água, entendeu? Não? Acontece que a galera tá jogando tudo fora, entendeu? Então, a mulher houve muito tempo que ela estava realmente presa, a mulher precisava de autorização do homem para sair, a mulher não tinha direito ao sufrágio, a mulher não tinha direito a votar. Então, todos os direitos que a mulher não tinha, não existia realmente, aí a gente para do paradoxo. Ela não podia um monte de coisa. Aí parece que a dosagem ficou esquisita. Aí agora, então, ela quando reverteu para a sociedade atual, pode tudo, faz tudo, ela quer realmente fazer tudo, inclusive engolir o próprio comportamento que, na verdade, dentro da sociedade, dentro falando no contexto bíblico, não é o que condiz. Então ela quer trabalhar
tanto fora quanto o homem, que ela quer prover tanto quanto o homem, aí ficam os dois provendo, né? E os filhos em casa caem para baixo, por exemplo. E fica os filhos em casa sendo criados ao léu. Então, falta realmente discernimento da palavra. Ah, mas os dois trabalham, ela é advogada, ele é não sei o quê, eles são bem-sucedidos. Sim, isso. Olha a oportunidade que você tem de estar em casa para cuidar dos seus filhos. Se você consegue prover, é isso que a palavra de Deus vai dizer. A mulher ensinar os filhos. É um acordo entre os dois ali, o provimento vai ocorrer, aí virou uma competição. Então, jogou a criança fora de outro cabacinho, de outro coaro. Não, ficam os dois, é o que eu vejo, irmão, disputando o tempo inteiro essa questão de liderança. Às vezes também, muito por conta também que eu falo no livro de homens que eu não sei que época isso começou a acontecer ao sertão de viciados e jovens, pessoas acomodadas, uma criação que homens tiveram realmente de uma geração diferente da nossa. Então essa questão aí que eu brinco aí, geração X, Y, Z, Zorion, 3D, botando as gerações todinha. Hoje em dia a fragilidade realmente das pessoas, dos homens em relação às coisas, você vê muito isso, coisas que você não via antigamente. Hoje, na educação de hoje, filhos que estão sendo educados como, na verdade, os pais estão medo. Então, ai, filhinho, quer comer nuggetzinho? Quer comer o peixinho frito? Quer comer a linguicinha? Quer comer essa coisa lá? E não é isso. Eu sempre brinco, meu pai sempre diz assim, começa com rancho, começa com R, mas não é restaurante. É rancho. Começa com R, mas não é restaurante, é rancho. A pessoa tem que crescer, por mais que cresça, não. Do almoço é esse. A refeição da casa é essa. Foi provido hoje, é isso. A criança vai comer aquilo. Não é que a gente saiu, mais uma vez, dessa questão de escassez, que se tinha muito no passado, os trabalhos de provimento, para uma abundância muito grande. Aí pronto, as crianças estão crescendo realmente, com questão de obesidade, com questão de diabetes, porque os pais tratam como se estivesse dando algo muito frágil. E aí crescem desse jeito que você vê a sociedade, que não era assim. Então esse livro aborda todo esse sistema, que vai pontuando um por um. Como é realmente o que diz a palavra de Deus em relação ao comportamento do homem com a sua esposa. Como deveria ser, porque ele diz isso, o que eu estou dizendo. O que a psicologia diz, o que a filosofia diz, em como que elas podem se conectar. Aí, como que é o homem no trabalho, como deveria ser com os filhos, como o sacerdote desse. E o que a gente vê hoje em dia. Então, todo esse livro, na verdade, é para interessar realmente esse desvirtuado que a gente fez. Nós fizemos isso. Jogamos a bacia com a água suja, bora com a criança fora. Ou não consegue ser um extremo ou outro extremo. Há um equilíbrio, a palavra de Deus é o equilíbrio, a Bíblia é o equilíbrio. O que falta é discernimento. Isso não é falta. Falta muito amor no mundo. Mas também falta muita interpretação bíblica. E tava justo pensando aqui, você falou, falta discernimento. Me veio a palavra que eu comecei a raciocinar e falando assim, discernimento, é uma palavra tão necessária no dia de hoje, velho. Pra tudo, né? Ó, esperando esse livro ser lançado, eu quero muito. Agora eu vi que tem alguns ensinamentos, você tem algumas coisas que você disponibiliza lá na tua bio. Assim, é interessante, a gente comentou sobre isso. Então, tipo assim, episódio de podcast, material, tudo isso tá no livro da tua bio, tudo acessável e simples, né? Para quem possa e quem quiser contribuir, adquirindo alguns cursos, ensinamentos, já sabe que isso tem um foco muito específico para uma ação social que eu já gostei de saber e vou também querer contribuir na medida do meu possível. Uma coisa, Hugo, a gente vai estar caminhando para o final. Você não esqueça, para que essa palavra chegue a muita gente, é necessário que você curta, comente, compartilhe. Mas assim, pode fazer uma pergunta baseada no que você ouviu do Hugo e que você acredita que ele pode responder de acordo com a sua dúvida aí. Bom, a gente sempre fala, o podcast é um podcast falando de negócio. A gente fala sempre com pessoas que estão fazendo negócio, né? E a gente resolveu lançar esse quadro para quê? Para trazer a essência de quem usa a internet, inteligência artificial, para levar a palavra de Deus. Por isso é o poder da palavra, né? É com o Hugo Guimarães do Café na Palavra. Gravado aqui no Café e Cia, você deu espaço pra gente. O café é maravilhoso, a gente já tomou café, a gente tá só na água porque a gente tá conversando bastante, mas um lugar lindo aqui no coração da Rasa e que vale muito a pena você conhecer.
Hugo, internet e evangelho. Hoje, em quantas plataformas você tá? A internet dizem que é terra de ninguém. Deve se afastar de lá ou, de fato, dá para produzir algo bacana e brilhar na escuridão, já que é a única faísca de luz? Internet não é terra de ninguém para quem tá perdido ali dentro, realmente. Irmão, e ali, se a pessoa entrar, produzir o que ela tem que produzir, o que Deus fala com ela ali, ela vai alcançar muita gente como eu alcancei e nunca imaginei na minha vida. Agora, discernimento, a pessoa vai escolher. A partir do momento que você entra ali, você é levado por aquilo que você tá vendo. Assim, cada um sabe o seu ponto fraco. Tem gente onde vamos dizer assim, a sua fraqueza, onde sua carne grita mais, na internet tem tudo. Tem que ter o discernimento. Se algo ali pode te afetar a sua fé, se algo ali são coisas que estão mexendo assim com a sua estrutura até pecaminosa, irmão, arranca. Não sabe lidar. Eu costumo dizer assim, ó, um cara teve um câncer de pulmão, né? Foi internado, passou por todo o processo, foi curado pela misericórdia. Aí eu pergunto pra você, quantos tragos de cigarro esse cara pode dar? Tô falando de uma pessoa mundana, tá? Tô falando da pessoa do híbrido, da pessoa mais cristã. Quantos tragos essa pessoa pode dar depois de curada? Depois de 3 anos curada? Ela pode dar nenhum e ela tem que passar longe de fumaça, inclusive. Com certeza, correto? Um cara que se converteu, tinha problema com bebida alcoólica o tempo todo, se converteu, Deus libertou ele. Esse cara pode chegar a passar perto de uma cerveja, de um álcool? Não pode. Porque a fraqueza ele deve ter cada um, o outro que era prostituição. O outro que cada um tem a sua queda em lembra da coisa. Por que eu estou falando isso? Porque na rede social é tudo isso. Então o cara é fraco em determinada coisa, ele vai olhar aquilo ali, aqui vai chamar a atenção dele e o pecado começa no olho. A chamada isca começa no olho. Agora tá ali, ó, vendo vídeo, daqui a pouco ele tá em outro vídeo, quando ele vê, já tá vendo num site indevido, tá vendo coisas indevidas, tá vendo coisas indevidas. Então, é o discernimento, saber realmente confessar, porque é só você mesmo, onde é que é o seu campo fraco. E orar realmente a Deus, Senhor, então tira isso de mim. Porque é um canal de bênção, para quem sabe utilizar com discernimento, sabendo onde tem as suas fraquezas. Mas pode ser maldição para a tua vida se você não souber utilizar. Então discernimento, oração. Eu, basicamente, o que eu sigo aqui, para mim, é tudo realmente bíblico, antropológico, filosófico, pois que eu quero estudar canais, coisas que eu busco isso. E o algoritmo entende isso. Quando o algoritmo entende isso, a gente continua realmente a entender como ele funciona e trabalha dessa forma. O que vem pra gente é aquilo que a gente está visualizando, está curtindo, está comentando, está interagindo. Aí a pessoa tá ali, falando da palavra de Deus, mas tá curtindo coisa errada, tá comentando coisa errada, o algoritmo vai te entregar coisa errada. Isso é a lógica. Como você sabe utilizar? Saber. Discernimento. O algoritmo, o que é para você, é para onde vai. Gente, esse foi mais um Falando de Negócios, dessa vez falando com o poder da palavra e o poder da palavra de Deus com o Hugo Guimarães, do Café na Palavra. Ensinamentos, coisas incríveis e muitas dúvidas tiradas através do que vocês enviaram. Então, o que vocês acharam desse primeiro episódio? Esse é o número 1. A gente vai trazer mais pessoas. Não sei se do tamanho do Hugo, a nível de impacto e o que vem sendo feito. A gente descobriu livro, ação social, descobrimos missão, propósito, o que não é para ganhar dinheiro que o Hugo tá fazendo isso. Isso é muito bacana. E os livros que estão vendo já sabem. Já se coloca na lista de espera, que essa pré-venda vai ser muito bacana. Então, o que você achou? A quantas pessoas você compartilharia esse conteúdo de hoje? E fiquem ligados, que vem muito mais por aí. Eu só tenho a agradecer, meu amigo, você aceitar meu convite e já sabe, eu vou te chamar de novo, porque tem muito mais coisa para falar. Então, eu vou falar de escatologia, eu vou falar de Bíblia na prática. E quando for lançar o livro, primeiro podcast, você tem que vir no meu, né? Sem muita vaidade, mas na exigênciazinha. Bora, tamo aí. Deixe os seus contatos, suas redes sociais e uma última reflexão que você queira deixar. Gente, muito obrigado. O professor sempre terminar falando sempre isso, né? Não é também porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Procure nas redes sociais, @Hugo Café na Palavra no Instagram.
no TikTok, @Café na Palavra, no YouTube, @Café na Palavra e também @Café na Palavra Oficial, OFC. Tem muito ensinamento, tem o site Escola Café na Palavra, tudo na minha bio ali você encontra material gratuito, PDF gratuito, curso gratuito, as questões de compra ali, de valores simbólicos, de são convertidos, tá tudo ali. Irmão, hoje em dia a gente tem todas as ferramentas para conseguir estar mais próximo de Deus. Então, assim, antes de mais nada, não esqueça o básico. O feijão para arroz, minha, tudo começa com oração. O maior resultado aí para mim na minha vida, que eu nunca imaginei isso, tá aqui. Alcançar tanta gente através da palavra. E aí, eu até estava na força do braço, achar que conseguiria alcançar, ou na força financeira que eu conseguiria alcançar. Então, mostra que, na verdade, Deus age realmente, onde Ele levanta improváveis o tempo todo, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Quando fala isso, biblicamente, a pessoa acha que é um clichê, mas é a cor da verdade. Deus levanta os improváveis. Aí vão citar exemplos de Jefté, vão citar exemplo de Davi, vários outros exemplos, mas é isso. Deus usa os improváveis. Então, irmão, entendeu o seu propósito, descobriu para que você está nessa vida aqui, né, irmão? Segue com força e não olha para trás. Irmão, muito obrigado mesmo, Deus abençoe. Estamos aqui, só tu marcar o próximo aí. Então já sabe, é isso aí. Falando de negócio com Jorge Jesus, na série O Poder da Palavra. Então, é o poder da palavra de Deus, é o poder da palavra. E falamos com o Guimarães do Café da Palavra. Agora é com você. Curtir, comentar e compartilhar. E também sugerir alguma pessoa que você queira. Se você é um empresário, se você tem uma marca e quer aparecer para muita gente, estamos à disposição. É só chamar a gente. Beleza? Até o próximo episódio.